Senta, porque esse bafo veio de madrugada e não avisou ninguém. Neymar destruiu a própria imagem em menos de 24 horas, transformou zona mista de estádio em ringue de reality show e ainda arrematou a semana com um leilão de si mesmo por valores que vão te deixar sem palavras. E olha que isso é só o aperitivo, gente, porque a noite toda foi uma novela em capítulo duplo, triplo, quádruplo, com elenco completo e roteiro que nenhum escritor teria coragem de entregar. Se você já tá passando mal igual a gente aqui, com o que esse homem aprontou dentro e fora de campo, se inscreve nesse espaço agora, porque o que vem a seguir é um bafão em camadas que vai te deixar de queixo caído do começo ao fim. Mas antes de ir embora, para. Porque não é só o Neymar que tá no meio desse caos da semana. Tem Davi Brito desistindo de luta e fazendo um discurso sobre valorização pessoal que virou meme antes de terminar. Tem Carol Loecker quebrando protocolo no SBT e depois pedindo desculpa, citando justamente o nome que não teve coragem de citar antes. Tem Boca Rosa no centro de uma acusação de foto copiada com direito a nota de revisão suspeitíssima. E ainda tem uma cantora que confundiu elegibilidade burocrática com troféu reluzente e chorou na frente de todo o Brasil. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, gente? E a drag tá aqui, no posto, de plantão desde cedo, destrinchando cada capítulo dessa novela pra você sem pular nenhum detalhe. Se você quer acompanhar esse nível de fofoca toda semana, sem perder um bafo sequer, se inscreve nesse espaço agora mesmo, porque aqui a gente não para e não poupa ninguém. Segura o fôlego que a gente vai do começo. Tudo começa no Mangueirão, lá em Belém do Pará, na noite de terça-feira. Santos estava enfrentando o Remo pela Copa do Brasil, e Neymar foi escalado, saiu do banco, entrou em campo. Rotina, né? Só que antes mesmo da bola rolar direito, a torcida do Remo resolveu receber o craque com um coro bem específico, bem pouco elegante, bem de gosto duvidoso, desses que não deixam dúvida sobre a intenção. Gritaram coisas, amiga, deixa eu deixar discreto aqui, mas você entendeu o teor. A resposta de Neymar foi irônica num primeiro momento. Acenou com a mão, mandou beijos, fez aquela cena de artista recebendo vaias com um sorriso de lado, como quem diz que tá acima disso tudo. As redes sociais até acharam graça na hora. Ah, que maturidade, que elegância, que evolução do homem, disseram em coro. Guardei esse comentário com muito carinho, viu? Porque ele vai envelhecer muito mal nos próximos minutos dessa história. Quem quiser acompanhar cada detalhe dessa saga sem perder nenhuma virada, se inscreve aqui nesse espaço agora, porque ela ainda tem muita curva, muito barro e muito bafo pela frente. O problema, gente, é que essa calmaria durou exatamente até a zona mista. Lá, depois do jogo, quando os jornalistas estavam reunidos esperando declarações tranquilas como de praxe, Neymar foi pra cima. E quando falo pra cima, tô falando de confusão documentada, bate-boca registrado, cena toda viralizada nas redes com a drag assistindo de longe com a mão no rosto e o celular carregando. O atleta reagiu às provocações da torcida de um jeito que não combina absolutamente com os beijos mandados lá no começo da noite. A internet reagiu imediatamente e se dividiu em dois campos bem definidos. Uma parte defendeu dizendo que ninguém no mundo aguenta humilhação pública eterna por mais dinheiro que ganhe, a outra parte lembrou com precisão que ele recebe a vida inteira para lidar com pressão e que esse é literalmente o contrato. Ambas as partes têm um ponto, tá? Mas nenhuma das duas é o que mais me chamou a atenção nesse episódio todo. O que me chamou a atenção de verdade foi o presidente do Remo resolvendo abrir a boca depois de tudo isso. O presidente do Remo, gente, chamou Neymar de vagabundo, em declaração pública, com cargo oficial na frente do nome. Um dirigente esportivo usando essa palavra para se referir a um atleta adversário logo depois de uma partida oficial da Copa do Brasil. Agora, independente de qualquer posição que você tenha sobre o Neymar enquanto pessoa ou enquanto atleta, isso é um bafo institucional que a gente não vê todo dia nesse nível. A situação saiu do território de polêmica de torcida e foi direto para manchete com aspas e retranca em tempo real. E a web ferveu de um jeito que eu não via há semanas. Tuiteiros de esporte, fofoqueiras de plantão, perfis de celebridade, conta de política que não deveria estar falando sobre isso, todo mundo com opinião formada e dedo no teclado. Uns acharam que o presidente ultrapassou todos os limites. Outros aplaudiram com entusiasmo. Teve gente que disse que o Neymar provocou e colheu o que plantou. Teve gente que disse que cargo público não combina com esse vocabulário, independente de quem seja o alvo. Fervo total, amiga.
Fervo de madrugada com popcorn esgotado no mercado e vizinho batendo na parede. Mas segura, porque ainda tem mais, e eu ainda nem cheguei perto da parte que vira tudo de cabeça para baixo de vez. Se inscreve aqui nesse espaço que o próximo bafo dessa proporção você não vai querer descobrir depois de todo mundo. E já que a gente tá falando de Neymar com tanta dedicação e tanto amor, deixa eu te contar do outro capítulo da saga dele nessa mesma semana, que aconteceu no dia anterior, numa segunda-feira que começou chique em São Paulo. Porque a vida do Neymar é mesmo um programa em tempo integral sem intervalo comercial. A sexta edição da subasta beneficente do Instituto Neymar Júnior reuniu atletas, artistas, influenciadores e empresários numa tarde de lances milionários que precisam ser lidos em voz alta para fazer sentido. E aqui, gente, eu preciso parar, respirar fundo e te preparar, porque os números que vou te contar são reais, confirmados. Documentados com nota fiscal emocional. Uma experiência com João Adib, dono da CIMED, saiu por 3 milhões de reais. 3 milhões, gente. Por uma convivência com o dono de uma farmacêutica, mais viagem para o Caribe, palanque VIP no carnaval e giro de jatinho particular. Tá, isso tem um certo charme exótico dos ricos, eu entendo. Mas aí começa a ficar biruleibe de um jeito que eu precisei sentar. Uma coroa de flores em homenagem a Pelé, 1.200.000 reais. Um jogo de videogame com Neymar usando luva de pedreiro, 1 milhão de reais. Luva de pedreiro. Eu preciso que você entenda, com toda a clareza do mundo, que alguém olhou para a carteira, tirou 1 milhão de reais e depositou para jogar videogame com um homem usando luva de pedreiro. Isso é arte contemporânea, amiga. Isso é instalação de museu. Isso é cafoníssimo da melhor espécie e eu amei cada segundo dessa informação. Camiseta da seleção autografada por Pelé e Neymar, 950 mil. Garrafa de vinho exclusiva, 630 mil. Final de semana na mansão do Neymar, 600 mil. Chuteiras usadas e autografadas pelo craque, 500 mil. Experiência VIP num jogo do Santos com o Neymar do lado. Valor não divulgado, mas alto o suficiente para fazer a drag aqui pensar se vai valer o investimento, considerando que o cara pode entrar em briga na zona mista no meio da sua experiência VIP comprada a peso de ouro. A subasta é legítima, deixa eu deixar isso claro porque a drag aqui tem compromisso com os fatos. Arrecada para projetos com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social em Praia Grande, em São Paulo. O Instituto Neymar Júnior é real, o trabalho social é real, os beneficiados são reais e merecem apoio. Mas tem algo no contraste entre essa tarde de lances milionários em São Paulo e a noite seguinte de briga no corredor do Mangueirão que fica te cutucando sem parar, que não te deixa mudar de assunto. 1 milhão pela luva de pedreiro numa segunda, confusão com torcida e presidente chamando de vagabundo numa terça. Que criatura, né, gente? Que criatura fascinante, contraditória e absolutamente incapaz de ter uma semana calma. Que bafo em camadas. E olha, eu ainda nem contei o pior dessa semana toda, então se inscreve agora nesse espaço, porque o que falta sair aqui é o que de verdade muda a leitura de absolutamente tudo que você ouviu até agora. Agora a gente passa para o segundo grande bafo da noite, e esse tem uma textura diferente porque envolve dinheiro, vaidade e uma declaração que vai ficar na história do entretenimento nacional por um bom tempo. Davi Brito. O campeão do BBB 24, a criatura mais comentada de 2024, o homem que virou meme sem querer, virou hit sem cantar, virou polêmica ambulante com passaporte de herói popular. Davi estava escalado para uma luta no rancho de Carlinhos Maia, evento que prometia audiência, fervo, a energia de um reality ao vivo com cheiro de pipoca e suor. Só que Davi desistiu. E aí, amiga, começa o teatrão que a gente não merecia, mas claramente precisava. Rico Melquiades, que seria o adversário do confronto, saiu na imprensa dizendo que Davi estava fugindo. Direto assim, sem rodeio, sem diplomacia. Ele tá fugindo. Davi respondeu, e a resposta dele é um monólogo que merece ser estudado em curso de comunicação estratégica como exemplo do que não fazer quando você tem assessoria de imprensa. Segundo a versão de Davi, ele pediu 150 mil reais para participar do evento. 150 mil. Quando a produção achou o valor elevado e tentou negociar, ele diz que baixou para 50 mil. 50 mil para ir lá dar uma surra.
nas palavras exatas dele, com aquela desenvoltura toda de quem não percebe que está se gravando. A justificativa veio em seguida, com a seriedade de um CEO dando entrevista ao Financial Times. Sou artista. Sou campeão do BBB. Me valorizo. E aí, gente, veio a frase que resumiu a semana toda dele. Disse que não luta por audiência, luta por dinheiro. Quer ter dinheiro no bolso. Olha, eu entendo o argumento na teoria, completamente, porque se valorizar é válido e necessário. Mas a forma como ele colocou isso, ao vivo, em vídeo, sem pausar para respirar, gerou um bafão nas redes que durou o dia inteiro e ainda tinha eco no dia seguinte. Porque uma coisa é se valorizar com estratégia, outra coisa é fazer um manifesto sobre isso com a espontaneidade de quem claramente não passou o texto por nenhum filtro humano antes de publicar. Rico não perdeu tempo e disse que Davi fugiu com todas as letras. A internet dividiu em 3 grupos: os que acharam Davi honesto e admirável, os que acharam que ele destruiu a própria imagem em 48 horas e os que estão rindo desde de manhã sem parar, que é o grupo em que eu me incluo com muito orgulho e zero remorso, amiga. Um espetáculo. E de graça. E antes de continuar destrinchando cada capítulo dessa novela coletiva, deixa eu lembrar: se inscreve nesse espaço para acompanhar toda semana os bafos que a vida das celebridades entrega, sem cobrar ingresso e sem aviso prévio. Agora, o terceiro bafo da semana, e esse tem um toque de biruleibe delicado que me encantou de um jeito que eu não esperava. Fly, a cantora, veio a público celebrar que o álbum Sertões foi declarado elegível para concorrer ao Grammy Latino de 2026. A comemoração foi intensa, gente. Lágrimas, declarações emocionadas, o maior sonho da minha vida, primeira vez que isso acontece na minha história, o pacote completo com trilha dramática e tudo. Bonito até, emocionante até. Só que, gente, elegibilidade no Grammy Latino não é indicação, não é nem pré-indicação, não é elogio. É uma etapa técnica e burocrática que verifica se o álbum foi lançado dentro do período correto, se tem no mínimo 60% do conteúdo em português ou espanhol, se os códigos de registro estão todos corretos e dentro das especificações técnicas da academia. É, literalmente, passar no checklist de cadastro. Como preencher um formulário e receber confirmação de que os dados foram aceitos. Isso é real, é válido. Mas não é a mesma coisa que a Academia Latina te escolher entre os melhores artistas do ano. Os indicados de verdade só são anunciados em setembro, depois de votação dos membros credenciados da Academia Latina de Gravação. A cerimônia acontece em novembro em Las Vegas, com tapete vermelho e tudo. Tem um caminho comprido, sinuoso e sem garantia nenhuma entre está elegível e está indicado. E a Fly celebrou como se o troféu já estivesse na prateleira esperando. A internet, que é cruel com a velocidade da luz e a precisão de um cirurgião, percebeu o equívoco rapidíssimo. Teve gente que ficou com dó, teve gente que riu sem parar, teve gente que foi explicar tecnicamente nos comentários com a seriedade de um advogado especializado, lendo cláusula por cláusula. O álbum, que é um trabalho com jovens artistas do Nordeste e valoriza a cultura rural brasileira de um jeito genuíno, tem mérito artístico real. A confusão sobre o que elegibilidade efetivamente significa é que ficou um pouco biruleibe, né, gente? Mas sem maldade nenhuma. A criatura tá feliz e a drag aqui respeita o sonho e espera junto por setembro. Mas o quarto bafo da semana tem drama interpessoal de um nível que me fez pausar o café e prestar atenção. Boca Rosa, Bianca Andrade, está sendo acusada por uma tal de Gabriela Franzi de ter se envolvido com o ex dela e ainda copiado uma foto antiga do relacionamento dos dois. A Gabriela foi ao Twitter e montou uma comparação lado a lado, foto dela com o ex publicada em 2019 numa determinada pose e foto nova de Bianca com o mesmo homem na mesma pose, no mesmo estilo, com a mesma energia visual. O comentário foi direto e sem margem para interpretação. Além de ficar com o ex, copiou a foto. A publicação viralizou antes que qualquer assessoria pudesse respirar. E aí, gente, veio o detalhe que deu mais textura ainda à história. A Gabriela voltou depois e disse que tinha publicado em modo de revisão, que não era para ter saído assim, que foi sem querer. Modo de revisão. Uma comparação editada, montada, com legenda elaborada, publicada em modo de revisão por engano. Gente, isso é roteiro, isso tem produção executiva, tem direção de arte, tem trilha sonora dramática e tem a cafonice que eu adoro,
fazer e depois dizer que foi sem querer, mas já tá feito e já viralizou e todo mundo já viu. Achei um luxo absoluto, tá? A Bianca não se pronunciou de forma direta até o bafo estourar por aqui, mas a internet já tinha formado tribunal, júri e sentença em tempo recorde. O ex no meio de tudo isso, gente, o ex ficou em silêncio absoluto, que talvez tenha sido a única decisão inteligente tomada por alguém nessa história toda. E aí chegamos ao quinto e talvez mais denso bafo da semana, porque esse envolve televisão aberta, Legado, Eliana, Sônia Abrão e Carol Luecker, e a drag aqui precisou de um segundo para organizar os pensamentos antes de começar, porque tem muita coisa acontecendo em paralelo e todas elas se conectam de um jeito que pede atenção. Carol Luecker entrou pro Fofocalizando no SBT, ocupando uma cadeira num programa com histórico pesado e apresentadores com trajetória longa na televisão brasileira. Sônia Abrão, que apresenta o A Tarde é Sua na Rede TV há anos e conhece esse mercado de dentro, veio a público pedir a saída de Carol do programa sem rodeio e sem eufemismo. Os argumentos de Sônia foram pesados e cirúrgicos. Carol não tem o nível dos apresentadores experientes ao lado de quem está sentada, e a trajetória dela na televisão não justifica a cadeira que ocupa naquele formato específico. Sônia lembrou Eliana. Lembrou que ela ficou 15 anos no SBT, dominando os domingos com a competência de quem construiu aquilo tijolo por tijolo, que foi a única mulher a vencer aquela guerra de audiência, considerada a mais acirrada da televisão brasileira por décadas, que esse histórico tem peso e não pode ser equiparado a qualquer trajetória. Sônia foi direta, demolidora. Sem pedido de desculpa, sem tom ameno, sem o famoso com todo o respeito que antecede a falta de respeito. E o bafo, gente, o bafo de verdade dessa situação toda é o seguinte: Carol Luecker, aparentemente ainda no calor do momento, em algum ponto antes dessa explosão toda, teria atacado Eliana sem citá-la pelo nome. Ficou nas entrelinhas, na insinuação, no deboche velado de quem quer dizer, sem assumir que disse. Quando a audiência do programa caiu nas redes sociais e o assunto bombou do jeito que bombou, veio a nota de desculpas, elaborada, com nome próprio, e a nota citava Eliana pelo nome. O nome que não apareceu durante o momento do ataque, apareceu na retratação com clareza. Sônia apontou isso com a precisão de quem tem anos de televisão e sabe exatamente o que está vendo. No ataque, não teve coragem de nomear. Na desculpa, o nome surgiu. E aí a drag pergunta, em voz bem baixa mesmo, bem confidencial, quase sussurrada: que leitura você faz de uma pessoa que só nomeia quem atacou quando precisa se retratar publicamente? Porque eu tenho a minha leitura dessa situação, e ela não é nada bonita, gente. E se você acha que Carol e Neymar e Davi e Fly e Boca Rosa têm muito mais por explicar do que já explicaram até agora, se inscreve nesse espaço, porque essa novela não acabou, não vai acabar tão cedo, e aqui a gente não para de contar cada capítulo enquanto tiver bafo para destrinchar. O que amarra todos esses 5 bafos da semana, gente, é uma pergunta que fica no ar depois que você ouve tudo isso de uma vez. Quanto custa a imagem de uma pessoa? Neymar vende experiência VIP com ele mesmo por R$600 mil numa tarde de segunda-feira e entra em briga documentada de zona mista na madrugada de terça. Davi Brito elabora um manifesto sobre autovalorização e, ao mesmo tempo, entrega uma declaração que vira meme nacional antes de completar 48 horas. Carol Luecker senta numa cadeira ao lado de apresentadores com 15 anos de televisão e usa o espaço para deboche sem nome, que só ganha nome na retratação. A Fly chora com lágrimas reais por uma elegibilidade que é um formulário aceito. Boca Rosa fica no centro de uma comparação de foto com nota de foi sem querer, que todo o Brasil já tinha visto. Todos eles têm algo em comum nessa semana específica: a distância entre a imagem que querem projetar e o que de fato entregam quando a câmera está rolando e a internet está assistindo. A internet perdoa pouco, esquece rápido e documenta tudo, mas enquanto o escândalo dura com força total. Neymar vai continuar sendo notícia porque é Neymar, e a torcida que xinga é exatamente a mesma que compra ingresso e assiste ao jogo até o fim. Davi vai continuar sendo comentado porque tem o dom raro de entregar conteúdo involuntário toda semana sem esforço aparente. Carol vai ter que sentar em silêncio por um tempo, pelo menos por enquanto, e deixar o barulho diminuir antes de voltar a falar.
A Fly vai esperar setembro com o coração acelerado, torcendo de verdade para que a elegibilidade vire indicação concreta e as lágrimas façam sentido retroativamente. E a Boca Rosa vai continuar existindo no centro de alguma polêmica porque é o formato que a vida escolheu para ela, aparentemente. Essa semana foi um presente, gente. Um presente embalado em confusão, vaidade mal colocada, declaração sem filtro e drama de foto copiada. A drag aqui não vai fingir que não gostou de cada segundo, porque gostou. Muito. Com deboche e sem maldade, como sempre. Você chegou até o fim dessa história, o que significa que você é do time. E o time merece o melhor bafo toda semana sem falhar. Deixa o like aqui para esse tipo de fofoca continuar tendo a atenção que claramente merece, se inscreve nesse espaço se você ainda não fez isso hoje e manda pra gente nas redes o próximo bafo que você quer ver destrinchado aqui com todo o cuidado e todo o deboche que ele merece. A drag tá de plantão, sempre. Imagem sem substância, minha gente. Nenhum leilão do mundo consegue cobrir.